A gente começa o Hora de hoje falando do São José Esporte Clube. Domingo, a nossa Águia do Vale começa a disputa de mais uma Série A2 em busca do tão sonhado acesso à elite do futebol paulista. Jogo fora de casa contra o Linense. O elenco tem novas caras, foi apresentado à torcida oficialmente no sábado passado, cheio de jogadores novos, como eu disse, e a montagem desse elenco passou pelas mãos do executivo de futebol da Águia do Vale, o Sid Clay Menezes, que está de olho, obviamente, no mercado, na estrutura, está acompanhando tudo para esse início de competição. E o Sid Clay é o nosso convidado de hoje aqui no Hora do Esporte. Sid Clay, prazer te receber aqui no Hora. Bom tê-lo aqui. Promessa é dívida. Cobrei você lá na apresentação da camisa do São José. Você falou, precisa me convidar para eu vir. Convidei e você veio e retornou aqui no Hora. Obrigado, um abraço e feliz 2026 para você. Obrigado, Vieira. Foi um prazer imenso estar aqui também para falar do São José e também trazer as notícias, né, do futebol, não só profissional, mas de todo o clube, para o nosso torcedor. Muito bem. Você falou de todo o clube, né? Ô, Matheus, nesse momento, o São José está jogando a Copinha. Jogo 2, segunda rodada para o São José dentro da Copinha. Neste momento, lá em Guaratinguetá. Tem imagens aí ao vivo lá, Matheus? Para a gente colocar aqui. Vamos ver se tem as imagens lá do São José. O Matheus está... Ah lá, o jogo está paralisado. Ah, hidratação. Parada para hidratação. Mas você já viu ali no placar, ó. Placar ali, opa, o Guará descontou, hein? São José estava vencendo 2-0. No finalzinho do primeiro tempo, São José fez 1-0. Depois, no comecinho do segundo tempo, São José fez 2-0. Vamos ver esses gols aí. O Matheus separou pra gente. Coloca em tela cheia, Matheus. Vamos ver os gols do São José. O gol do Guará saiu agora há pouquinho. Pode pôr em tela cheia, Matheus. Olha ali, ó. Jogada pela direita do esquerda. Jogada pela direita do esquerda. Fez o cruzamento forte por baixo. E aí, acho que é o Iago. Acabou tocando ali pro próprio Patrimônio. 1-0. Para a equipe do São José, finalzinho, ó, 47 do primeiro tempo. Sid Clay está vendo pela primeira vez aí esse gol do São José, que fechou o primeiro tempo. Olha a festa ali dos jogadores do São José e a infelicidade do atleta do Atlético Guaratinguetá. Faz parte, né? Acontece, só erra quem tá lá dentro também, só acerta quem tá lá dentro. Vamos ver se tem o segundo gol do São José, que foi marcado agora há pouquinho pelo Torre. Aliás, o Torre é filho de um amigo meu, o Felipe, trabalhei junto com ele, recebeu ali belo passe do Marcão, o Torre acabou colocando pro fundo das redes do São José e foi pra galera comemorar com a torcida do São José, que fica ali no gol à esquerda. Olha lá, subiu no alambrado, faz aquela festa, e aí, agora um pouquinho antes da hidratação, o São José acabou sofrendo um gol, 2-1, placar de momento dentro desta Copa São Paulo. Vamos ver de novo aí o gol do Torre, ao vivo para você, hein? Olha só, o segundo gol do São José, o gol do Torre, repito, e o Guará já descontou, tá 2-1 o jogo, estamos aí por volta dos 20 minutos do segundo tempo, tá certo? Esse resultado deixa vivíssimo o São José, vai, se terminar assim, né? Vai para a última rodada, só dependendo dele, para poder avançar para a próxima fase. Já a gente vai falar mais de Copa São Paulo, porque o assunto agora é o time profissional. Sid Clay Menezes, quase 18 meses à frente aqui do São José, da diretoria executiva do São José. Muita coisa aconteceu, o campeonato perdido pro Taubaté, ficou no calcanhar ali, o Taubaté perdeu, aquela coisa toda. Mas enfim, faz parte. Esse São José 2026, o que o torcedor da Águia pode esperar? Bom, acho que começamos com aprendizado, né? O ano passado a gente, logicamente, montamos também uma boa equipe, classificamos em quinto lugar, tivemos a condição de vencer o adversário, mas infelizmente coisas do futebol a gente não conseguiu. Disputamos a Copa Paulista também, sofremos um outro percalço no mata-mata, no segundo mata-mata, e logicamente que a perspectiva agora para 2026 ela é muito maior do que foi o ano passado, em virtude da continuidade do trabalho, da maturidade que a gente desenvolveu aqui com essa equipe de trabalho, principalmente a comissão técnica, que ela quase toda permaneceu do campeonato passado. Trouxemos novos atletas, né? Nós temos 10 atletas remanescentes que já vestiram a camisa do clube aí o ano passado, então, ou seja, é um trabalho melhor, de mais continuidade, muito diferente de quando eu cheguei, que a gente praticamente não tinha absolutamente nada, começamos tudo do zero ou do -1, né? E o futebol, muitas vezes você ter condições de pagar em dia, de oferecer melhores condições talvez do que outra equipe, não te dá essa condição de vencer o jogo. Então, eu acho que a perspectiva para 2026 ela continua sendo alta,
né? O clube hoje vive um novo momento, o clube está muito mais preparado do que o ano passado e a gente espera que os atletas, a comissão técnica, nós da diretoria, possamos, né, vocês da imprensa, nosso torcedor, que a gente possa se unir e fazer uma corrente bem positiva para que esse ano de 2026 seja um ano coroado no final da temporada. Muito bem. João Delfino, o Sid Clay está com a gente. Sid Clay, legal tê-lo conosco aqui no nosso Hora do Esporte, né? Eu queria te perguntar qual foi a maior diferença, você acha, na montagem do elenco do ano passado para esse, né? Na própria procura de vocês, né? Se teve que ser mudada a filosofia, como que foi a montagem do elenco que o torcedor já conheceu, mas agora vai ver dentro de campo já nesse fim de semana? A grande diferença é a manutenção do técnico. Quando eu cheguei aqui o ano passado, o técnico praticamente já estava contratado. Então não houve um tempo maior para que a gente construísse o trabalho. E começamos, como eu te falei, do zero. É muito difícil você fazer um trabalho dessa forma. Não é aqui uma desculpa, mas se você analisar os 2 times que subiram ano passado, foram os clubes que continuaram o trabalho de 2 a 3 anos, ou seja, o mesmo técnico, a base do elenco, e não tem a ver com o investimento em contratações, tem a ver com o processo, treino, confiança, uma ideia de trabalho. O que eu vejo do ano passado para essa é a grande diferença. Sid Clay, isso vai fazer com que o São José suba? Eu espero que sim. O que a gente tem visto no dia a dia é um trabalho já diferente do que a gente viu ano passado. Ano passado a gente montou uma boa equipe, mas a gente sofreu muito com essa questão do entrosamento, os jogadores chegando, faltava essa conexão. Hoje a gente já tem isso dentro do clube por conta da manutenção, da minha continuidade no trabalho, da toda a comissão, de alguns jogadores que já vestem a camisa do clube, se identificam com o clube e passam a receber esses jogadores que chegaram de forma melhor e fazer com que eles se adequem ao clube, não o clube se adequar ao atleta. Então tudo isso faz diferença. E lógico, respondendo a tua pergunta, o perfil foi mudado em relação às contratações do meio para frente. A gente intensificou muito o trabalho durante a temporada passada, principalmente depois do segundo semestre, no caso, né, da Copa Paulista, de buscar jogadores com mais qualidade técnica, com poder de decisão maior, com improviso, né, jogadores com certo improviso individual. E vamos torcer para que esse elenco, né, através do comando do Marcelo e toda a equipe técnica, possa dar a resposta que a gente tanto espera, que é primeiramente classificar entre os 8 e depois buscar a vaga para frente. Sid Clay, a gente tem 1 minuto aqui antes do nosso primeiro intervalo. Queria que você falasse o seguinte: São José, a gente sabe nas divisões de baixo, Série A2, enfim, Série A3, Série A2, onde São José transita já faz um bom tempo. Ele sempre entra como um dos favoritos, pelo nome que tem, pela história, pela camisa e tudo mais. Com a SAF, eu acho que isso potencializou. Obviamente que isso também atrapalha na hora de negociar com novos jogadores. Facilita por um lado, que é um grande clube, todo mundo sabe, mas também dificulta porque o jogador, vai lá para São José, tem SAF, sabe que o empresário lá tem dinheiro, aquela coisa toda, acaba pedindo mais. Quais foram as principais dificuldades para você poder montar esse elenco nas questões financeiras e o poder de convencimento para trazer jogadores, porque a grande maioria dos jogadores são desconhecidos aqui do nosso lado. São jogadores que têm passagens por Série D, Série C, Série B de brasileiro. Qual a maior dificuldade você, como gestor de futebol, para fazer o convencimento que esses atletas viessem jogar no São José? Bom, 2 pontos importantíssimos. O primeiro, calendário nacional. Esse ano não está sendo a dificuldade só do lado financeiro, está sendo o calendário nacional. O atleta que a gente foi para o mercado buscar são atletas que estão num outro patamar e que toda vez que eles davam a resposta, eles queriam um contrato mais longo e também queriam o Campeonato Brasileiro no segundo semestre. Então, se a gente perdeu o jogador para o Ituano, para a Ferroviária, para o 15 de Piracicaba, isso eu estou dizendo em São Paulo, fora Figueirense, fora Santa Cruz, Barra, né? A gente não conseguiu trazer o zagueiro que a gente queria aqui também de volta. Então, ou seja, esse foi um ponto muito debatido internamente e que gerou muita dificuldade. O segundo ponto é a questão do jogador vir com a família. Ele quer ter um contrato, muitos deles são casados, têm filhos, então quer colocar o filho dele na escola para estudar o ano inteiro. Ele não quer chegar em maio e ter que tirar o filho da escola para poder ir para outro lugar, ou deixar a esposa com o filho aqui e sair daqui para ir para outra equipe. Então, ou seja, essas dificuldades foram as maiores e não o lado financeiro. Claro que o lado financeiro em alguns momentos pesou, mas não foi o maior dificultador para a montagem do elenco.
eu acho assim, o que ajudou a gente também a montar esse elenco foi porque a gente começou mais cedo. Teve jogador que a gente contratou antes de terminar a Série C. Então a gente já tinha pré-contratos aí com 4 jogadores. Então a gente já trabalhou muito cedo. Mesmo estando na competição, a gente estava já desenvolvendo esse trabalho. Então isso também contribuiu para que a gente minimizasse esse impacto aí. Sidclay, você disse, né, no primeiro bloco sobre o Marcelo Marelli, né, que agora o time já consegue ter uma identidade e tudo mais, muito por conta dessa continuidade, né? Mas muita gente também fala sobre ser essa primeira experiência dele na Série A2. Imagino que isso foi pauta de conversas entre vocês, entre você e o Marelli. Então, como que está sendo, né? Você que, como figura de executivo de futebol, está sempre ali ao lado do treinador também. Como que ele está vivendo esse período antes de estrear na Série A2? O Marcelo está muito mais maduro hoje aqui no São José. Ele vestiu a camisa no momento, viveu um momento importante, que foi o primeiro turno, né, da Copa Paulista. E no segundo turno foi um campeonato muito diferente em termos de resultado. O elenco caiu bastante o rendimento e ele viu a pressão que é da nossa torcida, né, de todas as pessoas da cidade, enfim. Eu acho que isso também fez com que ele amadurecesse. Eu vou repetir o que eu já disse antes, né, o que foi debatido muito internamente. O Marcelo Marelli, apesar da juventude, é um treinador da nova geração com muito conteúdo. E isso está difícil achar hoje no futebol, né? Os grandes clubes do futebol brasileiro têm enfrentado uma dificuldade tremenda de se contratar treinadores. E a gente tem que apostar em quem tem qualidade. A gente tem que acreditar em quem tem qualidade. O Marcelo hoje já não é mais uma aposta. O Marcelo é uma confiança interna. E claro que não depende só dele e do trabalho. Tem uma série de situações que vai fazer com que o São José conquiste os seus objetivos. Claro que ele é o comandante da equipe, ele é um dos grandes responsáveis, mas a gente tem um staff todo também que dá o suporte para o Marcelo. O Marcelo está muito mais preparado hoje, eu não tenho dúvida nenhuma, eu tenho percebido isso no dia a dia. A forma dele conduzir o trabalho no dia a dia com os atletas. Chegaram outros atletas experientes também e que já perceberam a capacidade do Marcelo também no dia a dia de trabalho, e isso dá uma confiança maior, não só para ele, mas também para toda a diretoria. E a gente, até sábado, nós fazemos nosso trabalho fora do campo. A partir de sábado, que começa aí no domingo, a grande responsabilidade será com os jogadores, eles sabem disso. Nós teremos algumas conversas ainda antes da viagem e também no pré-jogo, mas o que eu estou assim, confiante é a maturidade do elenco. Hoje a gente vive um ambiente muito mais saudável. Há um entrosamento das pessoas, não é só do trabalho. E isso, com a experiência já vivida, isso é um grande indicativo para nós aqui hoje. Sidclay, você falou de conversa aí antes de começar a competição e tudo mais. Você já foi jogador recentemente. Você, quando era jogador, você gostava desse... 20 anos já. Ué, recentemente, pô. Assim. A idade do João, pô. O detalhe é o seguinte, você quando era jogador, muita coisa do futebol mudou. Muita coisa. Praticamente é outro esporte. Exato. Mas tinha conversa também, dirigente. Talvez de uma forma diferente, mas tinha. Né? Como é que vocês fazem hoje em dia, com toda essa tecnologia, celular que tira a atenção de todo mundo, aquela coisa toda, fazer com que o jogador foque naquilo que vocês estão passando para ele, foque no que ele tem que fazer de fato para o resultado, aliás, é o resultado que tem que vir, mas não necessariamente ele poderá vir? Bom, assim, como você mesmo disse, não é o futebol que mudou, é a vida que mudou. O futebol, ele é parte... É uma das partes da sociedade, da vida. Então, a gente carrega isso também no dia a dia. Então, hoje, para minimizar essa questão, por exemplo, da tecnologia dentro do nossa rotina. Jogadores, é proibido usar celular dentro da academia, ele não usa celular dentro do departamento médico, ele é proibido se for... Ele pode até usar, se a gente pegar é multa. Então, não tem discussão, não tem conversa. Então, a gente tem dentro do nosso regimento interno, a gente estabeleceu algumas regras de rotinas que servem para todos. Além desse trabalho já estabelecido por nós, da direção, a gente também tem uma equipe técnica que está o tempo todo também auxiliando os atletas. Os atletas têm problemas. Hoje aqui eu posso dizer para vocês, não vou dizer o nome, mas nós temos atletas aqui que o pai tem problema com a mãe, que o cara tem um problema às vezes com a esposa, tem problema com o filho, que tem algum problema de alguma
tá debilitado de alguma questão de saúde. Então, ou seja, ele é um ser humano. Então, tem semana que ele está bem, tem semana que ele não está tão bem. Todos nós somos assim. Para desenvolver o trabalho. E tudo está aqui dentro. O futebol, o jogador não é só o corpo. Quem carrega tudo aquela máquina toda que ele se prepara é a cabeça, é o mental. Então, a gente procura também dar esse suporte para eles. Nós temos, do ano passado para cá, a gente tem desenvolvido um trabalho também com a psicóloga, individualmente, para tratar desses atletas que eventualmente têm algum problema maior e têm dificuldade para se abrir com a gente. Mas dos jogadores que a gente já conhece, que tem mais afinidade, a gente tem uma relação muito próxima. Às vezes num tom de brincadeira, mas num tom também mais sério. E eu acho que o mais importante é esse ambiente em torno dos atletas ser positivo. Porque eu acho que a gente acomoda um pouco mais a questão dessa necessidade deles precisarem de usar o celular o tempo todo. Isso realmente tem atrapalhado não só o futebol, mas em toda a sociedade, né? A gente cansa de ver aí casais chegando em restaurante, não se falam mais, né? Cada um fica no seu celular. Às vezes eu mesmo me pego dentro da minha sala olhando alguma notícia pelo celular. A gente procura se policiar, porque realmente a tecnologia veio por um lado positivo, ela te dá benefícios, mas ela também tira muitas outras coisas, principalmente essa questão do foco, da relação interpessoal, que prejudica bastante no dia a dia. Sem dúvida alguma. João, a gente só tem 2 minutos, também pedi para o Sid Clay, nesses 2 minutos aí, queria que você focasse, João, na medida do possível, falar agora dessa estreia contra o Linense, né? Tá, eu ia perguntar sobre a pré-temporada, só Sim. sobre como que foi esse balanço desses jogos treinos, né? Se tem algum jogador, de repente, que já se destacou de lá. E também visando a estreia com o Linense, já vendo essa questão de logística, né? Para quando São José vai lá, se teremos treinos por lá, quando é a viagem. Bom, assim, no meu modo de ver, a pré-temporada foi muito positiva, apesar dos problemas que tivemos, 2 jogos cancelados, um jogo só teve 45 minutos. Quebra-pau lá, que coisa, hein? Mas foi positiva. Nós preparamos bem a equipe. Claro que 2, 3 jogadores ainda não estão no seu ápice, né? Um deles é o Felipe Borges, que está recuperado de lesão, já está treinando com o grupo, mas não está 100%. O nosso meia também, o Gabriel Ramos, já voltou a treinar no sábado com o grupo, mas ainda requer um pouco mais de tempo. Com relação à logística, a gente viaja na sexta-feira à tarde, porque o jogo é domingo de manhã, então, seja, domingo praticamente nós vamos levantar às 5h30 da manhã. Então, no sábado, faz uma atividade no hotel muito leve, por conta da viagem, por conta da semana toda de desgaste, e aí levar os jogadores bem preparados, com muita vontade, para poder encarar o nosso adversário com um campo pesado, que a gente já sabe que a grama está um pouco alta, pode ter previsão de chuva. Frio lá, né? E um calor, quase 40 graus na sombra. Pois é. Sid Clay, eu queria ficar muito mais tempo contigo aqui, mas você sabe, o tempo corre, o tempo urge, como diria um amigo nosso. Quero te desejar, primeiro, agradecer novamente a sua presença aqui, agradecer o Celso Gomes. Obrigado, Celso, fazer essa ponte para poder trazer o nosso querido Sid Clay aqui. Desejar sorte nessa estreia. A gente sabe que estreia de qualquer competição, desde chupetinha até o profissional, em qualquer modalidade, jogo de estreia é completamente a parte do que vai acontecer no campeonato. Pode dar Linense, pode dar São José, pode dar um placar elástico para qualquer um dos lados, pode ser um 0-0 horroroso, pode ser um jogo espetacular, não dá para prever nada. A gente deseja sorte para o São José para começar com o pé direito lá em Linz. Eu que agradeço também o convite mais uma vez, agradeço a todos vocês, a torcida pelo São José, inclusive já convocar o nosso torcedor já para o primeiro jogo em casa na próxima quarta-feira, né? Não antecipando nada, mas que vocês possam acreditar no trabalho que está sendo feito, que é um trabalho com muita honestidade e, acima de tudo, com muito respeito à camisa do São José, e nós vamos fazer o possível e também, se der o impossível, para que a gente conquiste esse tão sonhado acesso nesse ano de 2026. Muito obrigado a todos. Valeu, obrigado a sua presença.